Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Salmo 1 para nós aqui na Aquiles, antes de nós lermos, eu queria que você soubesse, é o nosso marco. É o salmo que dirige o meu ministério. É o salmo que resume o que eu quero ser como pastor. E de tempos em tempos, eu repito aqui todo domingo uma frase. E de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, eu prego de novo o Salmo 1, porque se eu só repetir essa frase, você não vai entender. A frase que eu repito todo domingo é: e tudo quanto fizer. Estou quase feliz, vou fazer de novo. E tudo quanto fizer. Essa é a frase que eu repito todo domingo, irmão. E da onde eu tirei essa ideia? Aí você fala: o pastor Klaus estava criativo. Olha o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quantos aqui hoje estão satisfeitos com Deus? Quantos aqui têm satisfação na presença de Deus? Eu vou perguntar isso porque é você quem se julga, não eu não quero jogar culpa. Você está satisfeito com Deus? Ainda não? Vai sair daqui satisfeito com Deus em nome de Jesus. Tem gente falando assim para mim, mas não vou olhar para você, vou olhar para cá. Quantos estão satisfeitos com Deus aqui? Levante sua mão e digam glória a Deus por isso, querido. Agora escute o que ele vai dizer. E nessa lei medita de dia e de noite. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz. Quem é essa pessoa? Meu Deus. Senhor, não escuta isso, porque eles estão tão desanimadinhos. Quem é essa pessoa? Sou eu. Eu e você somos essa pessoa. E a Bíblia fala para nós que o caminho do Evangelho tem um movimento. Aliás, é um movimento duplo. E essa é o meu lema, é o meu marco, é a minha paixão. O lema é o seguinte, meu irmão, muito simples. A gente que complica. É afastar-se do mal. Diga comigo, afastar-se do mal. Porque eu quero que você decore isso, não é para você repetir à toa não. Afastar-se do mal é: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não vou pedir mais nada para vocês hoje, mais nada, nem pão com manteiga, nem café, nada. O que a Bíblia diz? Vamos comigo aqui. Primeiro movimento que Deus fez na nossa vida. Feliz é aquele que segue o conselho dos ímpios. É isso? Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você disse para mim que quando eu falei que aqui tudo quanto fizer prosperará, quem é essa pessoa? Você disse que é você. E eu disse: é você mesmo. E eu creio que é você. Receba que é você. Mas esse movimento, querido, é o movimento da nossa vida espiritual. Primeiro movimento: eu me afasto do pecado, eu me afasto do mal, eu me afasto das rodas que vêm me contaminando. Todo dia, todo momento, você é provado nessa roda. A roda não está só no trabalho, a roda está em casa, está na internet, está no computador, a roda está entrando pela tua casa, pela televisão, a roda está entrando pela revista, a roda está lá. E todo dia
você está tomando uma decisão espiritual, mesmo que você não saiba. E a decisão espiritual que você está tomando é dizendo assim para você mesmo: eu sou feliz porque eu estou me afastando do mal. Esse é o primeiro movimento. É o movimento que Deus fez na minha vida. É o movimento que me faz pregar. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós queremos ouvir uma palavra do Senhor? Porque nós queremos ouvir uma palavra que não venha da roda dos escarnecedores. Nós queremos ouvir uma palavra que não venha do caminho do ímpio. Nós queremos ouvir um conselho que venha do céu. Queremos ouvir uma palavra que venha da parte de Deus. Algo que seja santo, algo que seja tremendo para a nossa vida. Amém, queridos? O problema é que existe um segundo movimento. E não é um problema, mas é um ponto de atenção. Porque algumas pessoas vão dizer nessa vida assim: pastor, eu tenho me afastado do mal. Eu digo, glória a Deus. Pastor, o senhor sabe que as provações são grandes, as tentações são grandes, mas o Senhor tem me livrado de todas elas. Eu digo, glória a Deus. Pastor, essa semana eu passei por um momento terrível. Eu estava no meu trabalho, começaram a debochar de crente, falar mal de evangélico, falar mal de pastor, e eu comecei a ficar triste com aquilo. Eu digo, amém, o Espírito Santo estava te entristecendo para você sair daquele lugar. Aí você tem um segundo movimento. E para mim esse é o segredo, querido, da minha prosperidade e da sua prosperidade. Porque o segundo movimento é: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E aí para mim, querido, resume o nosso evangelho. Resume o que a gente vê de evangelho. Porque algumas pessoas entendem o evangelho como fogo, fugir do fogo do inferno, fugir da serpente do diabo, fugir do mal. Amém? Você concorda comigo? E ele começa a fazer um monte de coisa. Ele fala, não, eu não posso fazer isso, fazer aquilo, posso fazer aquilo outro, eu tenho que parar com isso, tenho que parar com aquilo, eu tenho que deixar de fazer isso. E ele começa a colocar um monte de regra na vida dele, porque ele tem que fugir do mal. E coloca um monte de peso sobre ele, porque ele tem que fugir do mal. Mas se a sua fé, o seu relacionamento com Deus parar aí, meu irmão, você não passa de um religioso. O relacionamento tem que passar por um segundo movimento. E o segundo movimento é dizer: eu tenho prazer na presença, tenho satisfação na presença de Deus na minha vida. É aí que começa um segundo momento da tua vida. Porque o que é essa presença, o que é essa satisfação, o que é esse prazer? É você entender que a palavra de Deus está dizendo para nós que eu posso parar esse movimento, eu posso parar minha caminhada com Deus, simplesmente dizendo para mim mesmo: eu sou uma pessoa que não mato, não roubo, não fumo, não bebo. E eu vou falar para você, e daí? Eu conheço um monte de gente que não conhece a Deus, que não mata, não fuma, não fumo, não bebo. Não é nada. Entendeu? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Aliás, se você quer uma coisa rígida na sua vida, e você acha que o evangelho é só fugir dessas coisas, é só você parar de fazer coisas erradas, eu vou dizer para você, existe, escute o que eu estou dizendo, existe religião mais severa, mais brava, que vai fazer você parar mais, vai fazer você cortar seu cabelo careca, vai fazer você comer a comida no dia certo, na hora certa. O evangelho é graça de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas existe uma segunda transformação na minha vida, na sua vida, que é a transformação quando eu começo a descobrir que o meu prazer, o meu deleite, a minha alegria, o meu amor está em Deus. Aí eu faço uma pergunta para você pensar. Quando as pessoas estão buscando a Deus só porque estão com medo do diabo, ou estão buscando a Deus só porque elas têm um problema que elas querem se livrar, elas estão vivendo a prosperidade de Deus? Eu posso chegar aqui para você e falar assim: vem cá, vou fazer uma oração de 3 minutos na sua vida, e você vai receber o milagre. Eu creio que Deus pode dar esse milagre, entende o que eu estou dizendo? Mas você vai ser uma pessoa próspera? Ou sou eu que sou próspero? Entendeu o que disse? O que eu quero dizer, querido, é que algumas pessoas estão querendo um relacionamento com Deus muito limitado. Um relacionamento com Deus do tipo: resolve meus problemas, me tira os meus problemas. E essas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas. Porque relacionamento com Deus é intimidade com Deus, é presença de Deus. Quer prosperidade de Deus? Tira o mal da tua vida, amém. Mas coloca Deus na sua vida, coloca a presença de Deus na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? E todo lugar, todo começo, tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida, a primeira vez, tudo aquilo que a gente estabelece como um objetivo na nossa vida, precisa ter um começo certo.
Se o começo é um começo assim, que começou tudo atrapalhado, você não entende nada, provavelmente se você não parar um momento e dizer assim, espera um pouquinho, deixa eu pensar no que eu estou acreditando e o que eu estou fazendo na minha vida, você vai continuar fazendo um monte de coisa que não tem sentido. O começo que eu tenho na minha vida espiritual, o que me faz trazer sentido para a minha vida espiritual, é o começo que faz eu estar aqui pregando para você. Se eu não acreditasse, e eu acredito, que nós vamos pregar uma palavra hoje na sua vida que vai te santificar. Você crê nisso? Que nós vamos trazer uma palavra na sua vida que Deus vai tocar o seu coração e vai começar a tirar coisas que não prestam dentro de você e vai jogar fora. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Se eu não acreditasse nisso, eu não prego. E se eu não acreditar que eu tenho que pregar uma palavra que vai fazer você amar mais a Deus, a chegar mais a Deus, conhecer mais a Deus, querer mais a Deus, também não prego. Porque é isso que nós estamos fazendo. Só que quando você começa a tirar coisas ruins da sua vida e colocar a presença de Deus e a palavra de Deus na sua vida, o que vai acontecer na sua vida? Prosperidade. Prosperidade. O problema é como você entende prosperidade. Esse é o problema. Eu acredito, eu não tenho medo de dizer isso para você. Você vai prosperar. Mas o que é a prosperidade? Algumas pessoas entendem que a prosperidade é o quê? Dinheiro. Dinheiro, meu querido, você não precisa tirar nem o que é ruim e nem por Deus, porque você pode ser uma pessoa que faz muita coisa errada, muita maldade e ter dinheiro. Mas ter dinheiro é próspero? Quinta-feira eu contei um exemplo aqui para o pessoal da igreja, no sermão de Eclesiastes, e eu vou contar para vocês. Aproveitar que não tem muita gente hoje, eu vou falar. Quando eu era garoto, eu era fã do Elvis Presley. Eu ficava assim imitando Elvis Presley. Não vou contar para vocês não. Aí eu achava incrível, né, aquela canção e tal. Mas um dia eu peguei todas as minhas coisas do Elvis Presley, meu disco do Elvis Presley, joguei tudo fora. E eu vou contar por quê. Porque eu descobri que o Elvis Presley morreu aos 42 anos. Infeliz, com a Bíblia no colo. Descobri que um dia antes ele tinha sido visitado pelo Rex Humbard, e o Rex Humbard tinha falado com ele, ministrado uma palavra. E aquele homem, eu tenho 43, eu sou um jovem ainda. Graças a Deus, saiu um amém dessa igreja, nem agora. 43 anos, eu sou jovem, irmão. Não fala que eu sou velho, que eu não sou. Para de olhar assim. Ele morreu com 42 anos, com um avião na garagem, Harley Davidson, Cadillac, milhões de fãs. Eu pergunto, você me responde, ele era próspero? Ele não era próspero. Porque quando você entende a prosperidade de Deus, você tem que entender a prosperidade de Deus da seguinte maneira. Eu tenho alguns mundos que eu me relaciono. Entenda o que eu vou dizer, calma. É simples. Por exemplo, eu e a minha esposa é um mundo que eu me relaciono, eu e as minhas filhas, amém? Esse mundo você não conhece. Alguns mais chegados aqui conhecem. Já foram na minha casa, já conhecem como eu trato as minhas filhas, mas é um mundo entre eu e as minhas filhas, amém? Mas se você é casado, você vai entender o que eu vou dizer, ou já foi, você vai entender. Você tem um mundo que é você mesmo, o seu self. Entende isso? O mundo que é o seu self, não entenda mal o que eu vou dizer, mas talvez até o seu marido ou tua esposa não conhece tudo do teu self. Suas depressões, suas tristezas, suas angústias, seus pensamentos, aquilo que você, os teus medos, os teus monstros que estão aí pensando, às vezes te atormentando. Amém? Mas você tem um mundo que é o mundo eu. E você tem um mundo que é o mundo família. Aí você sai desse mundo família, mundo eu, mundo você, e você vai para o trabalho. O trabalho é um outro mundo, o mundo dos business, dos negócios, onde todo mundo tem que fazer, vender, produzir, e as pessoas não querem saber se você está triste, as pessoas não querem saber se você tem problema, o seu self está bem ou não, se você está bem com você mesmo, as pessoas não querem nem saber se você está com problema em casa. Lá você tem que entrar naquele mundo, dar um sorriso e dizer, vamos sair, hoje vai ser maravilhoso, bom dia, como você está? Não é assim? Esse é um outro mundo que você se relaciona, e existe um outro mundo que a gente se relaciona, concorda comigo? Que é o mundo, ou a dimensão
Da igreja, dos ministérios, se você é cristão. E aí você chega aqui na igreja e às vezes você está triste, você está até bem em casa, mas está passando por uma luta no trabalho, e você está sentindo que Deus precisa falar uma palavra para você. Pois bem, hoje a palavra que eu quero trazer para a sua vida, a minha audácia é dizer para você que eu quero ensinar você a ser próspero. Eu estou sendo audacioso, meu irmão, você não está entendendo. Eu estou dizendo para você, eu quero ensinar você a ser próspero. Porque enquanto a gente fala de prosperidade só como dinheiro, você não é próspero. Porque as pessoas estão aí no mundo da igreja, eu estou falando de igreja, ministério, trabalho, ainda não falei do mundo de Deus. Ministério e trabalho, na igreja, aí você tem uma outra dimensão, relacionamento, você é um obreiro, você é um líder, você tem que ministrar, as pessoas têm que falar com você, não é assim? Um outro mundo que você relaciona. Agora você tem um outro mundo ainda, depois de todos esses que eu contei, que é o mundo você e Deus. Geralmente, quando a gente não é próspero, e a gente pode até ter riqueza, a gente consegue ter prosperidade em um desses mundos, saqueando o outro, roubando o outro, destruindo o outro. Vou explicar. Você quer ter prosperidade financeira, o que você vai? Você vai lá e tira toda a energia da sua família nem te conhece mais, não sabe nem quem você é. Você chega em casa e fala, quem é esse, mamãe? É o papai, lembra dele? Porque você saqueou o mundo. Saqueou tanto esse mundo para ter prosperidade que você consumiu sua casa, consumiu sua família, consumiu seus bens. Aí você prometeu para sua esposa que quando você conseguisse ter prosperidade nesse mundo do negócio, você daria para ela uma casa com um quarto, com cama king size, sei lá o que você gosta, banheira da massagem, prometeu. Só que você saqueou tanto esse mundo aqui, vocês estão entendendo, meu irmão? Posso ouvir um amém? Que aqui esse mundo cresceu, mas esse aqui acabou. Ou senão você tem o mundo de você, lembra que eu falei do self? Aí você fala, não, eu vou me anular, eu vou anular a empresa, meu trabalho, eu vou anular o que eu faço, porque eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos, amém, mulheres? Mas o seu mundo, você, a sua saúde foi embora, você está acabado. Pois bem, para mim, prosperidade de Deus, prosperidade que vem do céu, prosperidade que vem do alto para a nossa vida, é a bênção de Deus em todos esses mundos. Aí eu pergunto para você, é possível? Eu vou dizer para você, não e sim. Não se você tentar sozinho, e sim se você confiar na prosperidade de Deus e na bênção de Deus para a sua vida. Não se você continuar andando no caminho dos ímpios, e sim se você fugir dele e aprender a amar o Senhor e buscar satisfação e prazer na lei de Deus. Aí há prosperidade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque há coisas que você podia resumir o Evangelho, se fosse só para falar que Jesus morreu na cruz para te salvar, eu podia dizer assim, João 3,16, fazer uma Bíblia inteira com 60 livros, apagar todos os outros textos e escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira que morreu o seu filho. Amém? Deu para entender? Para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia não é o livro que só fala da nossa salvação espiritual. A Bíblia nos ensina a cuidar da nossa esposa, ensina a cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, educar trabalhar, ser honesto, ser caráter, produzir. Porque a Bíblia nos chamou para ser cabeça e não cauda. A palavra de Deus nos chamou para ser próspero, meu irmão. Por isso eu podia apagar tudo, eu podia dizer assim, então vamos pregar só João 3,16. Mas a Bíblia está lá, você estuda Eclesiastes, está ensinando você a viver. Você estuda Provérbios, está te dando bons conselhos para viver. Você estuda, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai empreender Jesus falando do dia a dia, falando para nós, eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Deus tem o interesse de dar vida e vida em abundância. E só um jeito de eu saber, buscar de Deus essa sabedoria. Porque só Ele pode trazer essa prosperidade na minha vida. Então eu me decepcionei com o Elvis Presley por isso. Falei, esse homem é rico, esse homem é bacana, canta bem, vozeirão, mas ele não é próspero. Não é próspero porque morreu aos 42 anos, tomando remédio para tudo. E a prosperidade de Deus não passou. E o interessante é que diz a história que ele descobriu isso, né? Porque ele foi clamar, pedindo para Deus paz. Porque paz é a prosperidade de Deus. Então a Bíblia está dizendo para você assim, olha, foge do mal, foge daquilo que não presta, foge daquilo que te atrapalha, faz isso um marco na tua vida. Mas isso não é o bastante. Aprenda a ter satisfação e amar a lei do Senhor. E o que é amar a lei do Senhor? O que é para mim, para você dizer, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor? Eu vou resumir isso
baseando numa frase do pastor Ariovaldo Ramos que eu achei muito legal, que diz assim: a lei do Senhor é resumida em 2 mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o processo da nossa prosperidade, da nossa bênção, é quando nós, como seres humanos, começamos a aprender a amar a Deus. E aí eu entro num conflito, porque eu sou pai, você entende? Amar a Deus. E eu olho para os meus filhos e falo para os meus filhos, para minhas filhas, eu falo assim: filha, não ande no mal, não ande no caminho do escarnecedor, olha com essa conversa aí do ímpio, olha esse conselho. E eu vejo muitos pais assim preocupados, e isso é bênção, porque isso é uma parte da prosperidade do seu filho. Você está ensinando os princípios para ele, aleluia, você está dando bons caminhos para ele seguir. Você está dizendo: olha filho, não anda com essa conversa, olha filho, não foi assim que eu te ensinei. Mas eu vejo que a cada dia nós pais estamos perdendo a vontade, o desejo de ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a buscar satisfação na lei do Senhor. Então eu fico pensando que muitas vezes nós estamos dando uma parte da prosperidade. A mesma coisa a igreja. A igreja, querido, não pode simplesmente jogar sobre você um sentimento de culpa e dizer: olha, você tem que parar de pecar e você tem que fazer. Claro que nós temos que falar contra o pecado, e eu estou falando agora mesmo contra o pecado, porque quando você vive no pecado, não tem prosperidade para a tua vida. O pecado, querido, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer quando você peca, ou seu relacionamento, ou sua família, ou você mesmo emocionalmente. Você não entendeu? Lembra dos mundos que eu falei? Quando você peca, alguém vai morrer. Algum desses mundos vão falir. Quando você vive no pecado, você vai consumir os mundos que Deus te deu para prosperar. Se é um pecado sexual, vai destruir sua família, vai destruir às vezes até você mesmo, a sua dignidade, até a tua autoimagem, e você não percebe. Então quando a Bíblia fala que a gente não deve pecar, não é que a Bíblia está falando assim para você: põe uma camisa de força aí e se vira nesse mundo que é tão difícil, que você não, entende? Você não vai conseguir mesmo. A Bíblia está dizendo assim: eu vou dar a você poder, eu vou enviar a você o meu Espírito Santo, eu vou colocar a você a minha graça, e essa graça vai quebrar essa cadeia de pecado que vai matar você, que vai destruir você, que vai trazer vergonha na sua vida. E esse já começa o primeiro ato de prosperidade de Deus, porque o ser humano estava caído, ele não era próspero, estava, diz a palavra de Deus, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perdeu a glória, meu irmão, não tinha glória, e Deus vem restaurar essa glória com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tudo aquilo que Deus arranca da tua vida, meu irmão, tudo aquilo que Deus tira da tua vida, tudo aquilo que Deus fala assim: olha, esse conselho que você está seguindo vai trazer sim prosperidade para a tua vida. Um exemplo que eu te dou, eu vou dizer assim, vamos entrar no conceito técnico aqui. Eu não vou entrar no conceito técnico do que é pecado, mas vamos trabalhar uma coisa assim muito prática, vai. E eu até acho que quem fuma não vai para o inferno, falei, pronto, mas tudo bem. Vamos dizer que o camarada fuma, olha o que eu disse, eu até acho que ele não vai para o inferno, que ele fuma, ele não vai para o inferno. Eu acho, porque eu nasci de uma família evangélica de 4 gerações, e na minha geração tinha pessoas assim, que eram muito usadas por Deus, que fumavam, mas eu acredito que Deus libertou a vida dele. Mas deixa eu dizer, tá bom, você vai para o inferno, você acredita, tudo bem, problema é seu. Eu estou falando que eu não acredito. Agora o que acontece é o seguinte: essa pessoa quando para de fumar, é um tabu da igreja, não é? A igreja mandou eu parar de fumar. Mas quando ele deixar de ter um câncer no pulmão, ele foi próspero ou não? A saúde dele prosperou ou não? Então existia uma reação, uma causa para essa prosperidade. Amém? Vamos pensar numa coisa assim, mais radical. Agora eu vou entrar num campo terrível, pior desse do fumar. O camarada que tem 4, 5, 6 relacionamentos e nenhum relacionamento dá certo. Você concorda comigo que a vida dele é um altos e baixos? Sim ou não? Ele compra uma casa, ele monta uma casa, o relacionamento não dá certo, ele destrói a casa, muda a casa. Aí ele compra uma casa,
Verdade? Não tem crescimento. Não tem continuidade. Entende o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não há continuidade, irmão. Há um processo que é quebrado a todo momento. E por quê? Por causa de duas coisas. Ou ele está seguindo o conselho do ímpio, ou ele não aprendeu o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, o evangelho é renúncia, eu digo, glória a Deus que o evangelho é renúncia. Mas renúncia é muito ruim. Renúncia não é ruim, renúncia é duro, é difícil, mas não é ruim. Por quê? Porque se você era uma criança e não renunciasse à sua infantilidade, você não virava um moço. E se você é um solteiro e não renunciar à sua solteirice, você não vai aprender a ser casado. E se você é um casado e não renunciar ao seu egoísmo, não vai ser uma boa mãe, vai ser uma mãe ruim. Então, renúncia é algo que faz parte do processo do próprio crescimento, da prosperidade. Eu louvo a Deus que alguns anos atrás eu renunciei a ser solteiro. E achei a Lupe, que na época eu não enxergava bem, pensou que eu era mais bonito do que eu era e casou. Minha filha outro dia pegou o álbum de casamento e falou, mãe, como é que você casou com o papai? Eu falei, fica quieta, menina, ela não sabe até hoje, faz 20 anos que nós somos casados. Renúncia, meu irmão. Agora, o que eu quero dizer para você é que nós às vezes conseguimos nos enganar. Por quê? Porque a gente começa a dizer, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas não percebe que o nosso coração está se afastando, está se esfriando e não está amando a Deus mais como amava antes. De tempos em tempos eu olho para a minha vida e ser pastor corre esse risco, sabia? A gente olha para o ministério pastoral, a gente fala assim, olha que bênção, eu só me relaciono com o evangélico, eu só falo com crente, eu só faço as coisas de Deus. E aí Deus para assim de vez em quando e fala assim para mim, tudo bem, filho, você não fuma, não mata, não rouba, mas deixa eu te perguntar, você me ama? Entendeu isso? Você me ama? Eu não estou perguntando para você o que você deixou de fazer, eu estou perguntando, você começou a me amar? E eu percebo que muitos problemas que nós trazemos para a nossa vida estão nesse processo. Ou eu trago conselhos que não são de Deus, ou eu trago o amor, ou esfrio o amor que é de Deus na minha vida. Hoje eu quero ensinar você a ser próspero. Para ser próspero você precisa entender o desafio, porque ser próspero é um perigo. Escute, imagina que hoje está todo o teu mundo bom, teu marido está de loves com você, você trocou de carro, está com a conta verde, não vermelha, amém? Seja sincero, não vem me enganar não, porque eu conheço que algumas pessoas estão me enganando. Está tudo bem, então você chega em casa, o marido está de love, teus filhos estão bonitinhos, gomadinhos, tirando azul na escola, a professora mandou te chamar, falou assim, como você é uma mãe maravilhosa, que tem crianças perfeitas como essa, está tudo tremendo, a saúde está tinindo, você está andando na rua assim, você fala, meu Deus, eu tenho 40, mas parece que eu estou com 20, é assim, está desse jeito, está se sentindo bem mesmo, está próspero em todas as áreas, emocionalmente você está bem, você está feliz. O que te traz aqui? Eu lhe garanto, que eu vou dizer para você, que seu cristianismo não se tornar amor a Deus, a prosperidade se torna um problema para você buscar a presença de Deus. Você entendeu o que eu quero dizer? Não? Eu vou explicar para você. O único motivo que vai fazer você vir à igreja, quando tiver todo próspero, e a prosperidade é perigosa, é se você ama a Deus. E aí você vem falando, não tenho nada para pedir, eu só tenho para agradecer, eu não tenho nada para perguntar, eu não preciso nem receber nenhuma profecia, porque está tudo certo. Aliás, se der profecia vai estragar, eu não quero ouvir profecia, está tudo bom. Qual é o motivo de você vir aqui? É amar a Deus. Agora, se você for pensar, querido, e essa é uma questão para a gente só vou soltar para você pensar, você pensa em casa, o evangelho que nós vivemos hoje é o evangelho, não mude nada, não ame a Deus, e você vai prosperar.
E as pessoas continuam indo na igreja, buscando uma solução para uma coisa que elas não querem mudar, para um amor que elas não querem ter, não vai prosperar. Enganação. Pronto, falei. Está sendo enganado. Porque se você quiser prosperar, meu irmão, o caminho de você prosperar é amar a Deus. E aí você vai ter motivo com problema, sem problema, tudo bem, tudo ruim, luta ou não. Você vai dizer assim, como Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu sou íntimo Teu, eu sou filho Teu, eu amo o Senhor, eu Te amo. Uma vez uma palavra que meu pai me deu foi muito interessante. Eu tinha muita amizade com meu pai, e eu falei para meu pai, por que o senhor me trata tão bem? Meu pai falou assim para mim: porque você não me liga só quando precisa de dinheiro. E às vezes nós somos assim com Deus, meu irmão. Quer viver a prosperidade de Deus, mas só liga para Deus, só fala com Deus. Bem, não dá para ligar para Deus, irmãos, eu entendi. Só ora. Se você precisa de algo, Deus quer que você seja filho, filha, se entrega. Abre o coração e diz: Senhor, eu quero viver a Tua presença na minha vida, me ensina a amar. Por que a nossa vida não deslancha? Não deslancha, porque uma hora que Deus vai derramar a bênção, você fica preso na bênção, não no Deus da bênção. Você quer a bênção, não o Deus da bênção. Não deslancha, meu irmão. Você começa a deslanchar o conselho do ímpio, começa a falar no teu coração: vai dar dízimo, vai na igreja, o que você está fazendo lá? Está perdendo tempo, agora você tem que curtir a vida. Conselho do ímpio vai tirando você da presença de Deus, vai esfriando o teu coração. Quer deslanchar, meu irmão? Aprenda a dizer: Senhor, me ensina a Te amar. Eu quero aprender a Te amar, Jesus. Enche na minha vida agora esse desejo, porque a palavra de Deus fala: deleita-te no Senhor, e as promessas de Deus te alcançarão, meu irmão. Deleita, tem prazer nele. Está tudo bem hoje, então dá um brado de vitória. Está tudo ruim, você diz: Senhor, Tu és comigo, Tua vara e o Teu cajado me consola, Senhor. Deus está batendo em você hoje. Você diz: amém, Deus. Mas por que eu estou apanhando? Você fala: não sei, estou apanhando. Mas pode bater, Deus, porque quando o Senhor bate é para o meu bem. Esse negócio de falar para mim assim: não pode ter uma pregação que fica batendo nas ovelhas. Eu vou falar para você, irmão, eu gosto de apanhar. Eu gosto de apanhar, bate aí. Não gosto de apanhar também sem motivo, né? Tem pastor que gosta de bater em tudo. Não, eu gosto quando o Espírito Santo fala para mim assim: vem cá, vamos conversar nós dois aqui. E essa vaidade aí? E esse orgulho aí? O Espírito Santo fala assim: por que você tratou assim sua mulher hoje? Eu falo: porque a mulher que o Senhor me deu. E aí Deus fala: você acha que você é melhor? Senta aqui que eu vou mostrar para você. Aí naquele dia dá tudo errado. Aí você fala: Deus, por que o Senhor me abandonou? E Deus fala: não te abandonei não, só estou mostrando para você que você sem mim não é nada. E você fala: Senhor, eu te amo. Uma coisa que me fez pregar essa mensagem é que essa semana eu estava pensando que tudo o que eu tenho orado, Deus tem me dado. Tudo o que eu tenho orado. E aí eu comecei a falar com Deus, falei: Senhor, eu não quero só pregar, Jesus, eu não quero só ficar ministrando, eu quero uma palavra que mude o mundo. Diga comigo assim: eu vou mudar o mundo. Sabe quando a gente muda o mundo? Quando a gente tira as pessoas do erro e coloca as pessoas amando a Deus. Nós mudamos os mundos das pessoas. Você crê nisso? Para você mudar o mundo, querido, você precisa entender esse movimento. E aí a questão é que, alguns momentos a nossa vida não deslancha, e toda vez que a nossa vida não deslancha, eu lembro do versículo que diz assim: eu vou ser como árvore plantada, junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prosperará. E aí eu pergunto: por que não está prosperando? Aí eu vou lá, examino a minha consciência, eu não sou perfeito, tenho um monte de defeito. Eu falo: Deus, não está prosperando porque tem alguma coisa, algum conselho do ímpio, algum caminho que eu estou seguindo que não é a Tua vontade? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia por caminhos eternos. E aí Deus às vezes fala: está assim, está assim.
Você está se achando. Você está com a doença do taxa. Está se achando. Outra piada que não pegou também, mas tá bom. Vamos lá. Ou senão eu falo, bom, tudo bem. Amém, Deus. Então, no meu coração estou em paz. E às vezes você está em paz. Você sabe que você tem problemas, mas que Deus está vendo o seu desejo. Mas eu percebo que tem uma segunda coisa que traz as bênçãos de Deus para a minha vida e elas se tornam reais. É quando eu pergunto para Deus assim, Deus, eu estou te amando. Eu estou ensinando minhas filhas a te amar. Você entende isso? Deus, sem culpa, sem sentimento de culpa agora. Você é adulto. Será que alguns problemas que nós estamos trazendo na nossa vida não estão só relacionados nesses dois movimentos? Ouvindo conselhos que não prestam, sentando em conversas que não agradam a Deus, deixando entrar na tua vida, isso está acabando com o teu relacionamento, com a tua vida, sem culpa, meu irmão. Encara de frente isso aí. Ou porque em algum momento da sua vida você começou a se distanciar, o teu amor começou a esfriar, às vezes não só por problemas, mas às vezes por problemas, a gente passa por problemas, e a gente começa a se decepcionar, e fala, Deus não está comigo. E essa semana eu me perguntei isso, eu falei, Deus, será que tem algum motivo que eu possa dizer que eu não deva te amar? Entendeu o que eu perguntei para Deus? Você sabe que eu senti a presença do Espírito Santo vindo na minha vida, e eu senti um amor por Deus tremendo, irmãos. E eu perguntei, por que eu sou pastor? Por que eu prego todo domingo? Por que eu estou 20 anos pregando? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu quero amar você como meu próximo, a mim mesmo. Ensinar você a amar a Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é só isso. O resto, querido, é Deus que vai acrescentar ou vai tirar, Deus que vai mostrar. Por isso, quando a nossa vida não deslancha, é hora da gente parar e perguntar assim, qual é o processo que está me levando para longe de Deus? Ou a gente tem que perguntar assim, por que o meu prazer está no lugar errado? Boa? Muito obrigado. Aquela irmã é uma benção. Por que aquele teu prazer está no lugar errado? Sabe o que eu acho? Às vezes a gente não percebe que a gente vai colocando outras coisas que são nosso prazer. Por exemplo, sair de casa domingo, com uma tela de 50 polegadas na sua casa, passando o jogo do Corinthians contra o São Paulo. Aonde está seu prazer? Aí você fala, mas é uma vez só, pastor. Eu falo, amém. Mas você concorda comigo que quando a gente vai fazendo algumas concessões, diga comigo, concessões, as coisas vão sempre piorando? E naquele domingo você disse que era só um domingo, e agora já faz 3 domingos. Não gostou do meu exemplo? Mudo. A roupa que você veste, quem te mandou vestir? Foi Deus ou foi o ímpio? Não precisa ter culpa. O que você precisa pensar. E eu vou falar uma coisa que, olha, me perdoe, mas eu tenho que falar. Que tipo de gente você quer atrair? Colocando foto sua. Ou foto seu, pode ser homem também. Sua, no sentido masculino. Seminu. Quem que você quer que venha até você? Eu? Estou fora. Estou fora. Você entende o que eu estou querendo dizer? Aonde está o nosso prazer, querido? E quando a gente analisa isso, eu falo para mim mesmo. Outro dia, eu estava em casa, e eu pensei nisso. Eu estava com minhas filhas, nós estávamos assistindo um filme, e eu tinha que preparar uma mensagem. E eu levantei e falei assim para minha filha, filha, eu vou lá para o escritório, eu vou fazer a mensagem. Minha filha falou, não papai, fica aqui com a gente. E era um prazer tremendo estar lá com minhas filhas.
E uma ia fazer pipoca, e quando eu fico com minhas filhas, querida, é vida de rei, porque uma vai fazer pipoca, outra traz Coca-Cola, eu nem levanto da cadeira, eu fico sentado assim, falo... E elas... E aí eu fui preparar essa mensagem, e aí não era essa, era a mensagem do acampamento. E aí quando eu cheguei, sentei na presença de Deus assim, comecei a orar para Deus me dar a palavra, eu falei, Senhor, por que eu estou aqui, minhas filhas estão lá? E Deus começou a derramar uma graça sobre mim e falou assim, você tem prazer na minha palavra. Querido, aonde está o nosso prazer? Quem é o nosso deleite? É duro a gente pensar nisso? É, mas você disse que você é a árvore plantada junto a ribeiro. E eu perguntei, quem é próspero? Você disse que é próspero. E eu disse que o meu desafio é ensinar você a ser próspero. O teu prazer para ser próspero tem que estar em Deus. E quando eu falo prazer, escute, porque essa é a parte que eu acho que pode causar mal entendido. Olha, eu não estou dizendo que você tem que virar uma pessoa tipo rato de igreja. Sabe o que é o rato de igreja? Eu fico com medo de gente que é rato de igreja, assim, que está em todos os cultos, todos os momentos, e todas as vigílias, uma hora eu acho que isso aí vai estourar, é que nem balão. Não é isso. Porque quando eu leio que você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, eu entendo que Deus vai derramar a prosperidade dele na sua vida, você vai aprender a amar a Deus, mas não é para ficar aqui dentro, não. Deus vai te colocar como árvore frondosa, junto a ribeiros de água, para dar o seu fruto no tempo certo. E sabe aonde Deus quer que você dê o seu fruto? Na sua sociedade, no seu trabalho, nos seus mundos, nas pessoas que você se relaciona. Você entende isso? Quando você começa a buscar esse prazer de Deus, querido, é aí que você está preparado para ser uma testemunha. É nessa hora que a Bíblia fala que Deus vai te usar como sal e luz dessa terra. É nessa hora que você vai ser um instrumento de Deus onde você está, vai dar fruto onde você está. Eu aprendi uma vez quando eu trabalhava no mercado municipal, e eu orava todos os dias para Deus me tirar do mercado. Eu falava, nossa, o mercado era um lugar muito ruim, cheio de escarnecedor, cheio de ímpio. Tinha um camarada na banca da frente, e ele toda vez que eu passava lá, ele tinha o prazer de dar um grito assim, no meio do mercado, e falar, ô pastor! E quando ele fazia isso, ele tinha uma piada sobre o pastor. Eu acho que ele estudava na internet piada sobre o pastor. Ele falou, deixa eu contar uma piada para você. Não, irmão, não, irmão, amigo, não, vem cá, vou contar. E sempre tinha uma piada, e sempre a piada era que o pastor tinha aprontado, feito e tal. E eu falava todo dia, Senhor, tem misericórdia, me tira desse lugar, eu sou teu servo, eu quero ganhar alma, eu quero trabalhar na tua obra, me leva para a tua igreja. E eu fiquei 6 anos trabalhando lá e orando todos os dias. E o Senhor falou com o meu coração um dia, falou assim, eu quero te ensinar a ter santidade nesse lugar, porque se você tiver santidade nesse lugar, você vai ter santidade em qualquer lugar. Você vai aprender a ser sal nesse lugar, você vai aprender a ser próspero nesse lugar, você vai ser conhecido aqui como uma pessoa que é próspero, que tem a minha presença, que é luz nesse lugar. Depois de 10 anos voltei lá, 10 anos voltei lá, agora há pouco tempo, enquanto eu andava assim, uma das pessoas parou assim das bancas e falou assim, eu assisto você na televisão. Outro disse assim, que saudade de você, quando você vinha aqui e falava com a gente. 10 anos depois, 10 anos. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Eu entendo, querido, que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, eu vou derramar da graça sobre você, vou derramar da minha presença sobre você, e você vai ser a minha testemunha, a minha luz, e a tua paz, a tua prosperidade, a tua alegria, a minha presença, o amor que você tem por mim, vai brilhar, mas vai brilhar tanto, que as pessoas vão querer saber por que você é assim. E um dia, o meu desejo do meu coração, é que essa igreja seja conhecida por 2 coisas, um povo que tem se afastado do mal, inclusive os maus que a gente vê por aí, no meio evangélico, e tem se aproximado de Deus, e tem amado a Deus, e tem buscado a presença de Deus, e que as pessoas vão dizer assim, olha, nessa cidade, em São Paulo, tem um lugar lá na Lapa, onde tem um povo que ama ao Senhor, que tem amado a Deus, que tem colocado seu prazer na presença de Deus, e a vida tem mudado. É assim que eu acredito que a gente prospera. Deus vai colocando para fora aquilo que não presta e vai trazendo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Agora, quero terminar só dizendo para você isso. Deus não vai retirar você desse mundo então. Não. Você vai aprender a ter intimidade com Deus, santidade com Deus,
compromisso com Deus, amar a Deus, dentro do seu coração, em qualquer lugar que você está. Qualquer lugar que você está. Não importa onde você está. Você pode estar no lugar mais deserto do mundo, mas você vai olhar aquele lugar e falar assim: Deus, eu te amo porque o Senhor criou esse deserto. O Senhor pode estar no lugar mais bonito do mundo e você vai dizer assim: eu te amo porque o Senhor é tremendo, olha aquelas coisas maravilhosas que o Senhor criou. Eu amo o Senhor. Hoje eu quero que você entenda, querido, que Deus tem uma prosperidade e que o nosso objetivo aqui na igreja é muito simples. Qual é a nossa oração? Muito simples. A nossa oração é: livra-nos do mal e nos ensina a te amar. Você pode dizer isso? Livra-nos do mal e nos ensina a te amar. Para mim isso resume o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos dizer para você 10 coisas que eu acho que faz bem a gente estar aqui sobre isso. Livra-nos do mal e nos aproxima. 10 marcas para mim. Primeiro, 10 por quê? Porque assim você sabe a hora que termina e já sabe que não vai demorar muito, tá bom? 10, rapidinho. Primeiro, demonstrar o caminho certo para a felicidade. A Bíblia nunca disse o que é felicidade, mas a Bíblia sempre demonstrou quem é feliz. Felizes são os pobres do espírito, felizes são os perseguidos por causa da justiça. Mas a Bíblia nunca diz o que é felicidade. Felicidade é isso. Porque eu acredito que a Bíblia está ensinando para a gente que felicidade não é uma coisa que você vai correr atrás e vai conquistar, mas felicidade é um caminho que você vai seguir na sua vida. Quando você começou a tirar o mal e começou a amar a Deus, você começou a ser feliz. A felicidade já começou a chegar na tua vida. E o que nós estamos fazendo aqui? Ensinando as pessoas a serem felizes, a tirar o mal e colocar a presença de Deus. Quer ver uma coisa triste? É quando você vê uma pessoa destruída, uma pessoa magoada, uma pessoa ofendida, uma pessoa que está passando por um problema grave na sua casa, e você olha para ela, o que está acontecendo? Fruto de pecado, de vício. O mal trouxe infelicidade. 2, afastar-se dos conselhos dos ímpios. Mas nós estamos fazendo, trazendo palavras aqui que você possa conhecer outros pensamentos, outras coisas que a sociedade não vai falar para você e nem quer que você saiba. 3, mostrar que há possibilidade de vida e vida em abundância, quando a gente aprende a ser santificado. Você crê nisso? Por que nós estamos aqui, meu irmão? 4, porque nós precisamos criar outras rodas. O mundo está cheio de roda de escarnecedor, roda para falar do mal, roda para fofoca, e nós precisamos criar rodas de comunhão, de gente que aprendeu a amar a Deus e deseja amar a Deus, lugar de refúgio, para que essas pessoas possam aprender a ser prósperas. 5, mostrar para essas pessoas que para ter vida e abundante, elas precisam estar próximas a correntes de água. Por isso nós fazemos vigília, fazemos campanha, fazemos culto, porque para você entender que você vai ser feliz, você precisa estar junto a ribeiros de água, porque é só lá que tem a prosperidade de Deus. Ribeiro de águas vivas, que é a presença de Deus. 6, falta só 4, amar a lei do Senhor. Nós estamos aqui para dizer para as pessoas: aprenda a amar a Deus e ao próximo, sirva ao próximo, ajude ao próximo, vá fazer evangelismo, cuide de pessoas, saia um pouco de si mesmo, para de ficar doente nessa sociedade que só pensa em si, começa a pensar um pouco no que Deus quer fazer um com o outro. 7, demonstrar o caminho da prosperidade bíblica. Foi o que eu fiz hoje. Saia do mal, apresente-se a Deus e Deus vai derramar. Se você não prosperar, querido, venha falar comigo, porque a Bíblia não falha. Eu acredito verdadeiramente que a tua bênção vai estar na sua vida quando você está cada vez mais amando a Deus. Deus responde, Deus atende. 8, ensinar a meditar a palavra de Deus de dia e de noite, é o que fazemos aqui. 9, servir aos nossos irmãos com amor, mostrando o caminho do Evangelho. 10, poder dar muitos frutos junto a ribeiros de água. Esse é a minha marca de vida. Entendeu o que é ser pastor para mim? É isso. Entendeu o que é ser cristão para mim? É isso. Ser cristão é isso. Simples assim. Qual é a oração da Quírios? Afasta-nos do mal e nos ensina a te amar. Amar a ti e ao próximo. Esse é o desejo. Quando nós fazemos isso, de dia a dia, Deus vai acrescentando as suas bênçãos e as suas prosperidades. Você recebe essa palavra hoje na sua vida?